Gente e Negócios. Oferecimento. E-Byte. Olá, boa noite para você. Um prazer dividir mais um dia de Gente e Negócios por aqui. Estamos aí entrando em contato com você por todas as plataformas digitais da Rede Meio Norte de Comunicação e também para 25 estados do Brasil que recebem o sinal da Rede Meio Norte. Um prazer enorme e tudo que você vê que você acompanha também no YouTube da Virgínia Fabris. Olha, hoje a gente vai discutir um assunto super importante no Gente Negócio, porque a gente sabe que tem muita gente em isolamento que às vezes esquece de algo super importante, saúde bucal. Nós temos exemplos aí no país de clínicas odontológicas e dentistas se reinventando para atender um público em situação de isolamento. Mas como assim? É um público que pode ser atendido, está sendo atendido em casos de urgências e emergências, que nós sabemos que existem, são necessárias, e também é um público que precisa ser esclarecido sobre saúde bucal, o não relaxamento da saúde bucal nesse período que é tão importante, e também como as clínicas odontológicas se reinventaram para atender com maestria pacientes em situação confortável e com segurança, o que é muito importante. Para debater isso, sobre essa reinvenção no mercado das clínicas odontológicas, nós convidamos a dentista com 25 anos de experiência, também empresária de clínica no Piauí, em Teresina, Fabíola Serra. Boa noite, doutora Fabíola. Olá, Virgínia, boa noite. Um prazer estar com você. Muito obrigada pelo convite. Boa noite. Agora eu vou conversar também com o doutor Lucas Dias, tem mais de 15 anos de experiência no mercado, é natural de Minas Gerais, abriu negócio na capital do Piauí, em Teresina, também é empreendedor, é empresário e também ortodentista. Doutor Lucas, boa noite. Boa noite, Virgínia. Tudo bem? Tudo jóia. Estamos aqui para debater aí todos os desafios que envolvem essa nova época, nossa nova normalidade em diferentes segmentos da economia. Eu vou começar conversando com a doutora Fabíola Serra, porque a gente sabe que é um momento que a gente faz aquele alerta a respeito da saúde bucal, né? A gente tem visto vários dentistas no Brasil com essa mesma recomendação. Mas, doutora Fabíola, a gente sabe também que tudo foi muito rápido, muito de repente. Como foi que a senhora conseguiu treinar sua equipe e se movimentar no sentido de comprar, adquirir equipamentos de segurança nesse primeiro momento? Como foi essa reestruturação? Virgínia, uma verdadeira, a pandemia trouxe uma verdadeira modificação na nossa rotina de uma forma geral, tanto na forma de você gerir o negócio, como na forma de você atuar como dentista propriamente dito. Então, assim, a vida de todos foi impactada, né? Dos profissionais, das auxiliares, dos pacientes, né? Então, toda a nossa rotina foi refeita em função da pandemia. A nossa empresa, aí, assim como a odontologia como um todo, né, e aí a gente amplia realmente para um contexto do mundo, né, como um todo, ela foi mexida, muito balançada nos cuidados com o paciente e nos cuidados em relação à transmissibilidade, né. A gente tem que se atentar muito que nós somos transmissores, nós somos potenciais transmissores do Covid-19. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos utensílios, a nossa mecânica, com o nosso trabalho operacional, tanto a nível de ambiente como a nível de profissionais, né, que estão na linha de frente para o atendimento desse nicho agora de clientes, porque a gente tem que entender que a gente não pode fazer uma distinção entre o paciente que está assintomático do paciente que está sintomático, ou uma distinção de quem está infectado ou de quem não está infectado. Todo e qualquer paciente, nesse momento, ele tem direito a um atendimento emergencial ou de urgência dentro daquilo que pode ser proporcionado para ele, com todos os cuidados, com todo o aparato necessário, principalmente no quesito, acredito agora que nesse momento, principalmente primeiro momento, o maior desafio e a maior demanda dos clientes é a questão realmente
da segurança, né? A exigência pela segurança do ato operacional. Então, muito mais, assim, ou tanto quanto a qualidade e a estrutura da clínica vão ser realmente pedido muito, demandado muito pela questão da segurança, como isso é fundamental. E aí, respondendo a sua pergunta e como nós nos preparamos, nós encerramos o nosso atendimento por volta do dia 20. As escolas encerraram suas atividades por conta do decreto municipal, né, no dia 16 de março. E naquela semana do dia 16 ao dia 20, nós fomos construindo todos juntos uma nova rotina de trabalho. Algumas pessoas se anteciparam, já paralisaram no dia 17. Nós tivemos aí um fluxo de pacientes que já estavam agendados, conseguimos fazer algumas remarcações e conseguimos atendê-los até o dia 20, os casos mais urgentes. E a partir daí nós fechamos a empresa até meados de abril, né? Até lá a gente ficou atendendo realmente só teleatendimento, né? A gente conseguiu convencer o paciente a ficar em casa para realmente a gente contribuir para o isolamento social, tão fundamental para todos nós. Verdade. A gente tem, inclusive, imagens da equipe da doutora Fabíola, que gostaria de colocar no ar, para a gente mostrar como se teve esse cuidado durante esse período, né, doutora Fabíola? De equipar todo mundo. Foi um período em que a gente começou a partir de março, quando a gente fechou, a gente sabia que a gente ia voltar para o que a gente considera hoje o novo normal, né? Quais são as exigências, o que o contexto em si pede de nós enquanto profissionais, enquanto gestores, né? Então, assim, de março para frente, toda a odontologia realmente ficou nessa coisa de você entender quais seriam os protocolos que deveriam ser adotados, quais deveriam ser os critérios para promover esse atendimento, em que circunstâncias fazer esse atendimento. Então, a gente foi construindo e a gente conseguiu, realmente com um apoio muito forte do nosso conselho, o Conselho Federal, várias faculdades, várias universidades, promovendo discussões na questão da biossegurança e do aparato, né, do utensílio, que a gente chama de EPI, para a gente poder promover esse atendimento de forma segura. Eu acho que essa é a tônica do momento, a exigibilidade, o que o paciente vai exigir agora de um profissional, seja ele dentista, médico, enfermeiro, nutricionista, né, um personal físico, né, que ele traga junto da sua bagagem competência, qualidade na sua entrega do seu serviço, mas que ele proporcione tudo isso com muita segurança para ele. A gente vem observando muito isso. E aí foi o que a gente construiu, Virgínia. Em abril, nós conseguimos fazer a aquisição de alguns... Você falou que tinha umas imagens, eu não sei se eu estou falando e ao mesmo tempo vai... Já saíram as imagens, já saíram, né? Mas mostraram os equipamentos de segurança que a gente tinha coletado algumas imagens. Eu fiz questão da produção pegar para a gente exibir essa segurança, que é importante o mercado entender como é que as clínicas estão atendendo, né? Exatamente. E aí, nesse sentido, também, antes a produção levantou a clínica do Dr. Lucas, viu, Dr. Lucas? E aí, eu queria dividir com o senhor também a sua experiência, porque muita gente fica em dúvida. Na verdade, quando o dentista ele abre nesse sentido aparelhado, mas seguindo todas as normas de segurança, de acordo com os decretos municipais, a gente sabe que alguns casos são mais comuns, são mais demandados. Eu queria que o senhor dissesse na sua clínica o que está sendo mais procurado? É edema, inchaço, é dor de dente? Quais são os sintomas que os pacientes têm chegado procurando o senhor? Que depois nós vamos aqui discutir a questão da saúde bucal e regras de higiene, que é importante, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Claro, falar um pouco de mercado. Isso, eles têm procurado a gente com um quadro de dor, mas é caso de dor, não chega a ter um edema. Mas dor é o principal procura, tanto no telemarketing quanto no telefone nosso mesmo, que é o que mais queixam. O senhor também tem feito teleatendimento, como a doutora Fabíola?
Sim, tanto aqui em Teresina quanto no 0800 da Central. Compreendo. E aí, no seu caso, a gente também tem imagens, eu queria mostrar também, a sua clínica também se equipou para passar essa segurança. É um investimento no negócio, né? Nós sabemos que as clínicas trabalham com equipes que não são tão pequenas, né? Precisa treinar todo mundo, se reinventar, se reestruturar. Sim, o que Isso foi não é feito fácil, com a gente, né? como a gente faz parte de uma rede, a gente tem um instituto onde, assim que fechou no dia 20 de março, a gente começou com treinamentos online, direto do instituto, tanto para dentista quanto para a equipe. E eles, através das estruturas que eles têm lá, eles conseguiram todos os EPIs para a rede toda. Então, isso foi enviado para a gente direto. A gente estava conversando com a produção em reunião e vimos que um detalhe importante do segmento odontológico é que, de certa forma, ele é privilegiado porque muitos segmentos da economia foram fechados, realmente estão totalmente sem funcionar. Já a odontologia permite aí ter esse atendimento de urgência e emergência e os negócios funcionarem. Tem esse detalhe, mas, ao mesmo tempo, é um segmento muito exigido, porque tanto o paciente quanto o profissional estão sujeitos à contaminação. Eu queria saber da doutora Fabíola o tamanho desse desafio, como é administrar isso. Então, Virgínia, na clínica nós adotamos o que a gente chama de POP, né? Que é um procedimento operacional padrão. Exatamente visualizando um cenário em que a gente tem que ter realmente normativas que sejam replicadas por qualquer que seja a atendente, por qualquer que seja o profissional que venha atender o cliente. Então, através desse programa, a gente conseguiu fazer uma previsibilidade e diminuir os improvisos durante o atendimento. Então, todo o nosso processo operacional, desde a entrada do cliente, através do call center, até a hora dele sair da empresa, tudo isso foi delicadamente desenhado e mapeado, passo a passo, o que a auxiliar tem que fazer, o que a recepcionista tem que fazer, o que o profissional deve fazer, para que esse atendimento, para que esse processo gire numa engrenagem redondia, sem improvisos, porque assim a gente garante tanto a qualidade do atendimento, seja ele de um dia para o outro, como de um turno, e a gente garante mais a segurança do paciente e daqueles que ali trabalham. Então, a gente adotou assim, algumas estratégias. Quando a gente pensa num consultório odontológico, a gente tem equipamentos, a gente tem o ambiente em si e a gente tem os seres humanos, né? O fator humano que está lá dentro, que são as auxiliares, as recepcionistas, o pessoal de call center e os pacientes e profissionais, né? Ligados ao atendimento propriamente dito. Então, assim, todos os nossos protocolos e aí o nosso procedimento operacional padrão, que a gente abrevia como POP, ele está voltado exatamente para a prática odontológica, o atendimento odontológico, para a prática odontológica num momento de pandemia como esse, aonde a gente tem que investir pesado, a gente tem que investir realmente maciçamente em protocolos robustos de biossegurança, tanto no tocante ao ambiente como no tocante ao equipamento, aos dispositivos. Então, assim, por exemplo, do ponto de vista dos equipamentos, nós atualmente utilizamos todo o processo de desinfecção hospitalar, né? A gente partiu de uma outra conotação e hoje a gente já usa degervantes, desinfetantes, todos os protocolos que são adotados, por exemplo, no centro cirúrgico, né? Ainda em relação à questão, por exemplo, do ambiente, hoje em dia, por exemplo, não se é recomendado mais você varrer a seco o piso do consultório propriamente dito. Você pode varrer a seco a recepção. Então, existe um produto adequado para você fazer essa limpeza e ela deve ser úmida, né? Então, tudo isso tem sido respeitado. Como você usar os dispositivos no ato operacional, né?
como você desinfectar todo aquele aparato que envolve o ambiente e o consultório odontológico. Então, assim, um outro investimento que nós fizemos, nós adquirimos um esterilizador de ar ambiente e que ele promete, inclusive tem várias pesquisas, a própria USP, a Unicamp chancelam esse equipamento e nós adquirimos para cada ambiente, para cada consultório, para a recepção, para que realmente a pessoa se sinta segura. Ele tem uma promessa de eliminação de 99% dos germes. Então, todos os investimentos que estão no mercado e que são possíveis e acessíveis no combate e na prevenção, para que o paciente se sinta seguro nesse momento, nós investimos. E aí, assim, é muito... Está entendendo, Virginia? Então, assim, mas é muito importante que fique o entendimento porque você colocou agora há pouco na sua fala, que é um privilégio estarmos com a nossa empresa aberta, que muitos negócios foram impactados. Eu tenho que te corrigir só, assim, a leitura para a gente, enquanto profissional. Não sei se é lógico que eu, como empresária, eu quero ver a minha clínica aberta e eu quero ver os meus clientes sendo atendidos, né? Mas se a gente for pensar na nossa profissão, nós somos a profissão que é mais diretamente afetada, lógico, quem trabalha em UTI, quem é enfermeiro, quem trabalha ali dentro direto, são pessoas que têm contato direto com os clientes, com os pacientes infectados, né? Nós trabalhamos na clínica com todos os pacientes como sendo infectados. Então, o protocolo é rigoroso para quem quer que entre, seja ele adulto, criança, idoso, é o mesmo protocolo, certo? O que eu quero que você entenda é o seguinte, na maioria, que aí eu lhe digo assim, a gente não se considera tão privilegiado nesse sentido, porque assim, eu tenho que colocar para você que nós não incentivamos o paciente na busca pela emergência quando ele não precisa dela. Porque, assim, às vezes a pessoa acha que um determinado procedimento cabe a ida ao consultório, cabe o sacrifício de ir ao consultório. O sacrifício é para aquela pessoa que está se deslocando, você entende? Então, assim, claro, é muito importante que a gente faça, e é uma outra estratégia que nós estamos adotando, e que eu tenho certeza que vários profissionais, o doutor Lucas deve estar adotando na empresa dele, que é essa triagem inicial, de quem de fato é emergência. Você perguntou para ele, quais são as emergências que vêm aparecendo? A gente tem que deixar muito claro que uma profilaxia não é uma emergência, uma condição de mau hálito não é uma emergência, entendeu? Emergência e urgência é uma dor aguda, normalmente provocada pelo nervo do dente, que a gente chama de pulpite. É um caso de hemorragia, você fez uma extração, não foi em um outro serviço, em um outro local, e você não conseguiu coaptar bem os bordos, e aquela pessoa teve um sangramento abundante, ou ela tem algum problema de sangramento, ou é uma situação de trauma, uma criança caiu, bateu o dentinho, são essas, um inchaço, um edema, entende? Um inchaço situações facial. Que realmente não incomodam, são situações que realmente permanecer né? em casa. Isso, então são claro. Esses os pacientes. Então, assim, por mais que eu queira atender os pacientes, por mais que eu queira a minha empresa plena, em sua capacidade máxima, eu sou uma pessoa que eu torço muito para que esse isolamento social seja bem sucedido, Virginia, porque nós dependemos, inclusive, disso para a gente prosseguir com os nossos negócios, né? Então, quanto mais nós nos guardarmos agora, mais cedo a gente vai voltar para os negócios, né? Então, é muito importante que os pacientes entendam isso. Tá? Compreendo, doutora. Deixa eu só fazer mais uma colocação, eu te passo a palavra. Porque assim, é muito importante que o cliente entenda, que o indivíduo entenda aquele motorzinho que, vamos botar aqui,
70% do nosso trabalho operacional de um dentista é com aquele motorzinho que tanta gente teme, do ZIN, que as crianças chamam, e alguns adultos mais fóbicos chamam o motorzinho do ZIN. É muito importante que tem o aerosol, né? Que tem o aerosol. Nós, normalmente, eu aqui na minha casa, você aí no estúdio, o doutor Lucas no ambiente dele, todos nós, se formos um paciente infectado, nós produzimos até uma contaminação de 2 metros, normalmente, de aerosol, 2 metros, certo? Se eu estiver num ambiente de consultório odontológico com esse motorzinho do ZIN, eu vou estender esse meu aerosol para 6 metros. Então, eu amplio a minha capacidade de contaminação. Então, a gente tem que ser muito criterioso para qual cliente, para qual condição a gente vai ligar nossas turbinas para fazer a intervenção. O que nós estamos adotando? Qual é o critério? Eu não consigo trazer alívio e conforto para este indivíduo de uma outra maneira, portanto, é só com a alta rotação, é só com a turbina, vale a pena eu ligar a turbina. Afinal de contas, qual é o meu papel enquanto dentista? Trazer alívio e conforto para o meu paciente. Sim. Mas quando necessário. Nós não estamos em momento de fazermos procedimentos eletivos, nós não estamos no momento de fazermos laminados de porcelana, facetas, entendeu? É isso que eu quero deixar muito até claro. Proibido, claro. Né? Isso, profilaxia da criança, flu na criança. Claro. Isso. Não. É isso. Não, ficou muito claro, doutora Fabíola. Nesse sentido que eu falei também, que no início da minha pergunta, que é um momento que é risco também para o paciente, assim como para os profissionais que estão atendendo, né? É por isso que precisa toda essa segurança, esse rigor que a doutora falou, que as clínicas, como a senhora, o doutor Lucas, adotam. Agora, doutor Lucas, sobre a sua clínica, vocês são uma franquia, né? Falando de negócio de forma geral, isso tem facilitado, a franquia tem dado suporte no sentido do incentivo ao empresário, que é o seu caso também, no sentido de, nesse primeiro momento, ter esse ajuste de cima para baixo nas franquias do país, para que esse atendimento realmente seja como o senhor e a doutora Fabíola falaram, no sentido de dar esse conforto até psicológico para o paciente? Sim, a estrutura que eles dão e o apoio é total, é o mesmo padrão no Brasil inteiro. Sai do Instituto a ideia e ela é transportada para todas as clínicas. Então, o mesmo padrão que você teria no Instituto, você vai ter na clínica em Caruaru, aqui em Teresina, em qualquer parte da sua face. Compreendo. Então é isso, olha, nosso tempo já está caminhando um pouquinho, eu queria deixar os senhores à vontade para últimas palavras para o nosso encerramento. Tem um público nosso grande que acompanha, às vezes fica preocupado como é que está sendo esse atendimento, muita gente às vezes nem sabia como se dirigir a um consultório médico, eu vi várias pessoas em dúvida por essas questões que a doutora Fabíola falou, será que eu posso fazer isso, aquilo? Então, não é recomendado, fica claro que é só urgência e emergência, e o espaço para as últimas palavras, para a gente encerrar o bloco e para os comerciais. Doutora. Posso falar, então? Tá bom. Virgínia, eu gostaria, assim, de depor esse apelo, porque, assim, foi. Então, desse apelo em relação aos clientes, que eles procurem realmente fazer o filtro e consigam manter-se fiéis ao isolamento social para que a gente consiga realmente retomar as atividades, tá? Agora, uma dica de saúde que eu gostaria, assim, de repassar para os seus telespectadores, em relação aos cuidados com a própria saúde em casa. Né? A gente sabe, como dentista, que nós temos bactérias, vários micro-organismos que podem ser responsáveis por agravos numa condição do paciente ser internado, por exemplo, numa intubação. Temos bactérias e vírus e fungos que podem ser passados para o pulmão do indivíduo, e principalmente bactérias levadas da língua ou do periodonto, e causar o que a gente chama de PAV, que é a pneumonia associada à ventilação.
Então, até essa preocupação a gente tem que ter, tanto com a escovação da língua, como manutenção de uma boa higiene bucal e uma boa saúde periodontal, para que esses agravos, e principalmente dos pacientes diabéticos e cardíacos, que são acometidos, né, mais severamente pelo COVID, eles não venham a desenvolver a FAB, que é essa pneumonia associada à ventilação mecânica, tá? Então, assim, fora isso, acho assim que uma dica muito interessante é a pessoa manter seu protocolo de higiene bucal, com fio dental, com raspador de língua, raspar realmente a língua para tirar toda aquela massinha branquinha, e, ao mesmo tempo, você promover cuidado com o seu aparato, com a sua escova, com o seu raspador. Se você teve uma gripe, tirar essa escova de circulação e trocar a sua escova, tá? É lógico que a cada 2 meses, normalmente, nós trocamos a nossa escova. Normalmente, tá? A gente não está infectado. Mas você teve uma gripe ou você está se tratando em casa, domesticamente, em relação ao Covid, finalizou o seu quadro, troque a sua escova de dente, qualquer que seja a infecção, de garganta, uma gripe, um resfriado, tá? E lavar a sua escova de dente, lavar o raspador lingual. Como que eu lavo? Você pode fazer uma solução de água filtrada com hipoclorito, a água sanitária. Você bota uma colher de sopa de água sanitária num copo, dissolve e lava a sua escova e lava o seu raspador lingual, para mantê-los rígidos e limpos, tá certo? Tá certo, dicas importantíssimas nesse período que está todo mundo parado e acaba, na verdade, de estar com mais tempo em casa e ficar mais concentrado, mas acaba se relaxando, né? Doutor Lucas, agora o senhor, só para reforçar, quem tiver dúvida, os plantões de urgência e emergência, até falando também a respeito da doutora Fabíola, todo mundo tem rede social que tem lá dicas e tem também os telefones para chamar urgência e emergência. A clínica Fabíola Serra tem, que eu sei, e a sua também, não é isso? Isso, a gente pode entrar em contato tanto pelo nosso Instagram, quanto pelo WhatsApp, e o 0800 do Ser Fácil. Tem um site também. A gente vai ter uma equipe pronta lá para atendê-los e tirar qualquer dúvida, desde a triagem até o melhor encaminhamento e agendamento para a clínica. Muito bem, senhores. Muito obrigada pelas informações. Parabéns pelo trabalho. É um segmento que se desdobrou para atender com segurança todos os pacientes. E até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, Virgínia. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Lucas. Gente e Negócios. Oferecimento. E-Byte.